Olá, a conversa de hoje é sobre o novo regulamento das atividades dos professores do Instituto Federal de São Paulo. Esse regulamento foi redigido por uma comissão de professores indicados pelo reitor. No dia 4 de novembro, o reitor baixou esse novo regulamento por meio de uma resolução ad referendo número 109. No dia 8 de dezembro, o Conselho Superior analisou e aprovou esse novo regulamento. Chama a atenção que dos 5 representantes dos docentes, apenas um votou a favor do novo regulamento, o que demonstra uma insatisfação com o teor do documento ou com a forma que ele foi redigido. Para falar sobre esse novo regulamento, eu convidei o professor Gustavo Guedes, do campus Hortolândia. E nós iremos falar sobre a principal alteração no novo regulamento, sobre o novo papel da CAAD e também sobre formas de avaliação das atividades dos docentes. Primeiramente, desejar para você aí um bom 2016. Eu acho que é um ano de grandes desafios aí para nós, servidores do Instituto Federal, mas é um ano de fortes emoções. Então, começar aqui desejando para você um bom 2016. Agradeço aí pelo convite, né? Também faço os mesmos votos aí para que o Instituto como todo tenha um bom 2016, tem uma série de coisas que vão acontecer, revisão de PDI, né? Tem alguns campos que também vão ter eleição para a direção geral, então vai ter muita coisa acontecendo aí. Eu sei que você esteve muito envolvido aí na revisão, né, da resolução que cuida da atribuição das atividades docentes, né? Qual foi a principal reformulação dessa resolução? Acho que a principal mudança aí foi a questão da CAAD. Né? No Campus São Paulo, a maior dificuldade ainda é entender realmente a CAAD, né, que é essa comissão de avaliação das atividades docentes, né, a CAAD. Isso está até difícil de compor, já que a 109, que é a atual resolução, mudou a composição que tinha na 112. Ela passa a ter um outro caráter, né? Deixa de ser só acompanhamento para ser avaliação mesmo do trabalho docente. Realmente essa questão da CAAD passar a ser uma comissão, né, fiscalizando as atividades dos professores, sempre os professores fazem um movimento de querer pelo menos saber aquilo que vai ser fiscalizado. E tem a questão também de poder baixar normativas próprias. Né? Então, cada campus está colocado lá na resolução, então algumas normas internas podem ser criadas. Uma outra coisa muito interessante dessa questão da CAAD é que acaba voltando toda aquela questão do CEPI, né, que era anterior à CAAD, porque os projetos de pesquisa, ensino e extensão devem ter, né, portarias próprias que vão ser emitidas pelas respectivas pró-reitorias para regulamentar esses projetos. A primeira coisa aí, o primeiro movimento é os diretores, né, eles têm que fazer uma portaria falando quantas comissões terão por campus. Vocês já montaram aí as CAADs em Hortolândia? Não, da nova não. Teve só da antiga, mas aí era uma por área, né, diferente. Agora vai ter que ter no começo do ano agora. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, talvez tivesse que ter feito no começo, né, que eu não falo em nome do campus Hortolândia, eu estou falando como alguém que trabalha lá e tal, não estou falando em nome de nenhum docente do campus lá. O campus pode adotar uma comissão só, uma CAAD, ou pode adotar várias, né, considerando uma CAAD por área. Então, parte aí de uma primeira consideração da direção. Isso já teve em Hortolândia, essa definição, se vai ser uma só ou várias? Porque assim, a gente teve a reunião geral com os professores, depois a gente teve uma reunião individualmente dentro de cada área. E o que foi passado nessa reunião individual foi que seria uma só. Uma coisa que o pessoal também não gostou muito foi que, pelo entendimento lá, de que o FIC, então quem dá curso FIC não teria direito a horas de preparação para o curso FIC. Isso foi uma coisa que parece que na 112 tinha, isso era claro, e agora meio que sumiu. Semestre passado, e finalzinho do semestre passado, foi tranquilo o movimento de atribuição de aula? Houve algum problema, né? Que o que foi dito é que precisava acelerar aí essa nova resolução para evitar conflitos. Estavam existindo esses conflitos? Foi possível resolver?
Olha, o campus Hortolândia, ele tem uma característica um pouquinho diferente, que a gente ainda está crescendo, né? Ele não é um campus que está estabilizado. O que acontece é que às vezes tem algumas dúvidas em relação ao preenchimento do formulário de preferência de atividades. Né? Por exemplo, é dito lá que o professor, né, o máximo de aulas que um professor pode dar são 12 horas de aula. Né? No nosso campus são 50 minutos, cada aula, né, a hora-aula, então acaba sendo o máximo de 14 aulas. E o que acontece é que fica sempre na dúvida se o docente deve preencher o máximo, né, da preferência lá de aulas dele. Então, ele escolhe disciplinas até o máximo de 14, ou se ele até poderia colocar menos. Né? Isso para docentes que não são FG ou CD. Então, a gente teve casos de docentes que colocaram 14 e casos de docentes que colocaram menos, colocaram 12. Às vezes. As críticas que eu fiz, né, em relação a 112 para 109, é que a 109, que é a atual, é a ideia de planificar a quantidade de aulas, né? A 112, ela tinha uma cara dos professores optarem ou pelo máximo ou pelo mínimo. E aí, no mínimo, a gente estaria falando de 8 horas. O Instituto tem muitas vertentes, mas a gente sabe que a nossa prioridade é dar conta das aulas. Né? Digamos assim, depois vem o resto. Né? Porque o aluno está ali. Né? Não tem como você falar, não vai dar aula porque não tem professor suficiente, ou sei lá. A aula tem que ser ministrada. Você tocou num ponto importante, que não tem como a gente falar em quantidade de aula sem a gente falar do planejamento, né? Porque isso são coisas associadas, né? A quantidade de aula do professor está associada aos cursos que aquele campus planejou, né? E a quantidade de professores que ele tem. Como é que está essa conversa aí e o avanço desse planejamento, que seria o PDI? O PDI, o problema do PDI atualmente, ou da elaboração dele que eu vejo, é que muitas vezes a gente começa do lado errado. A gente começa pelos anseios, pelas vontades do campus, ou de um grupo, seja os docentes, ou sei lá, pode ser até a comunidade externa. E a gente acaba não respeitando, ou respeitando não vou dizer, mas a gente acaba não se atendo a todas aquelas métricas do MEC, né? Então, relação aluno-professor, aquele aluno equivalente, todos aqueles cálculos lá do MEC, a gente acaba não indo por aí. Então, isso acaba dificultando bastante. Mas o planejamento nosso, eu vejo que a gente tem. Claro, sempre tem aquelas críticas, essas métricas do MEC, etc. Mas é o que tem, né? Então assim, vamos tentar atender essas métricas aí do MEC. Então, o PD tem que mirar isso para mim, a princípio, né? E aí adequando. Retomando aquele primeiro assunto que você falou, que é a questão mesmo da avaliação das atividades, né? Você estava falando que falta um pouco mais de definições no que seriam essas atividades de pesquisa e alguma forma de quantificar isso. Essa é uma necessidade, né? Como é que você tem enxergado isso daí? A avaliação disso, ela é complicada, porque o relatório, na verdade é o seguinte, né? O relatório lá, final, lá, o HIT, né? De trabalho lá, ele não. Eu fiz o meu até esse semestre, mas ele basicamente só reflete o pitch, né? Não tem nada de novo ali, não é? É possível anexar alguma documentação, mas dificilmente isso é feito. E o primeiro ano aí, com a 112 vigente, não nas quantidades de aula e na forma de atribuição, mas na forma de controle vigente, foi 2015. Então, o primeiro relatório da 112, das atividades dos professores, que é um relatório só anual, então foi entregue agora no final de 2015. Infelizmente, no momento que muda a CAAD. Então, foi uma CAAD que cobrou, e agora vai ser uma outra CAAD que vai avaliar. Fica muito difícil de avaliar o que está ali, né? Quais são os critérios. O que acaba acontecendo é que cada CAAD cria algum critériozinho, né? E isso, no instituto que a gente está liberando 2.500 professores, acaba dando uma diferença enorme, né? Se a gente pegar de um campus ao outro, e aí você começa a ter distorções grandes do que surge de cada CAAD. Essa questão ela é bem importante, até porque assim, a gente recebeu e também, digamos assim, mandou
docentes no processo de remoção, né? Em todos que já aconteceram aí. E, de fato, acaba dando muito atrito, né? Mas isso acontecia no antigo CEPI também, né? Porque também criavam essas regras paralelas, essas normativas, sei lá, e aí o docente chegava, ele estava esperando uma coisa, e aí acabava acontecendo outra. Bom, Gustavo, acho que a gente conversou bastante coisa aí sobre a atribuição de atividades docentes. Então, agradeço você nessa primeira conversa, espero contar com você em outras conversas aí. Obrigado. Bom, Luciano, brigadão aí, qualquer coisa, estou à disposição. Bom, obrigado.